Graça e paz, querido. Eu sou o pastor Melquias e estou aqui para responder essa pergunta capciosa, Jesus amado, né, que sempre vem à tona depois de algumas situações. Olha só, antes da gente entrar no assunto, quero pedir para você se inscrever no canal, faz isso agora, porque senão você vai esquecer. Né? Se inscreva no canal, ative as notificações aí e compartilhe esse conteúdo com seu amigo músico lá, né? Então, amém. Eu quero agradecer a tua presença aqui nesse momento, né? E sim, sou eu, pastor Melquias, depois de muito tempo sem postar vídeo, né? Sou eu sim, mais magro, fiz a bariátrica sim, né? E estamos aí, perdemos uns quilinhos. E outro dia eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Que foi muito bom para mim, para minha família, para minha história, e fez muito bem, está sendo muito bom pra gente, né? Quem sabe até trazer o doutor que me fez aqui a bariátrica para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Mas quero voltar agora nesse tema aí, né? Esse tema, desculpa o som ambiente aqui, né? Não temos tratamento de som, temos vizinhos e os vizinhos não sabem que eu estou gravando, então vai ter barulho aqui, né? Mas de tudo isso a gente vai tratar os assuntos a seriedade que ele merece. Mas que assunto é esse? Sempre que a gente vai fazer workshop sobre Ministério de Louvor, sobre adoração, música e tal, e por eu ser pastor, sou pastor da Igreja Metodista, né, aqui na primeira região eclesiástica. A primeira região hoje é o Sul Fluminense e a parte de cima, né, daqui do Rio e Rio Grande Rio, né? Depois Niterói para lá e a Três Rios para lá já é a sétima região, né? Então, assim, sou pastor e toda vez que falo que é pastor, eles tentam trazer esse assunto à tona porque... e qual é a pergunta? A pergunta é: por que músicos não podem ser remunerados na igreja, uma vez que os pastores são remunerados na igreja e todos os dois participam do culto? Aí que está a questão, né? A gente quando fala a questão do culto. Mas para a gente falar do culto, a gente precisa falar de uma outra coisa antes de falar do culto, que é a liturgia, né? O que é isso tudo? Os dois participam, na verdade, da liturgia do culto e no demais a igreja toda participa. Então vamos explicar melhor. Liturgia é a organização do culto. O que é a organização do culto? A organização do culto é a sua programação. Primeiro eu vou fazer a abertura, depois eu vou fazer um momento de louvor, depois eu vou fazer um momento ofertório, depois eu faço a palavra e termino o culto. Isso aí, né? Se você falar assim, a minha igreja não tem liturgia, a gente não se dá conta disso, a gente não usa isso, a gente só tem, né, abertura, louvor e palavra. Já é uma liturgia, porque é a organização do culto, né? Na igreja metodista, por exemplo, a gente usa Isaías capítulo 6, a gente tem um prelúdio, né, no geral, assim, né, uma liturgia mais abrangente, a gente usa o prelúdio, depois a gente tem o momento de adoração, abertura, adoração, depois disso a gente faz o momento de confissão, depois tem o momento de louvor, depois tem o momento que a gente trabalha a questão das ofertas e ofertório, né, a apresentação, momento de comunidade, onde a gente interage com a igreja, né, e acolhe as pessoas que estão nos visitando, né. Depois disso, às vezes tem um interlúdio antes da palavra, aí vem a palavra, depois o momento de dedicação à palavra e pós-lúdio, encerramento e pós-lúdio, né, maior assim, né. Às vezes a gente não faz tudo isso de uma forma muito aparente, mas trabalha essa forma bem condensada e acontece tudo isso, tá? A Batista, por exemplo, o tempo que eu passei pela Batista, né, como missionário batista, só um adendo aqui, né? Sempre na igreja metodista, mas eu passei um tempo na igreja batista missionando, né, na missão deles. E pelo que eu entendi, posso estar errado, os irmãos batistas podem responder aqui se eu estiver errado quanto a isso. Mas parece que a confissão vem antes da adoração, diferente da igreja metodista, que a confissão vem depois da adoração. Mas isso aí é uma ordem. Quem está certo, quem está errado, não está aqui. Os dois têm base bíblica e isso está tudo bem, é só organização. A grande questão aqui é o culto. Quem é que participa do culto? Toda a igreja. Toda a igreja participa do culto. Você precisa entender que o culto não é exclusividade do altar. O culto é exclusividade do povo de Deus.
a gente precisa entender que a liturgia, ela é a organização do culto, e o culto é a celebração de Deus com o seu povo. E a liturgia nada mais, nada menos é do que a organização desse encontro. Tem esse livro aqui, ó, né? Opa, deixa eu fazer isso para baixo. Não, estava certo, porque no vídeo está ao contrário, né? Do Luiz Carlos Ramos, Em Espírito em Verdade. Livro muito bom. Cristianismo Prático, né? Em Espírito em Verdade. Trabalha a questão das práticas litúrgicas. Luiz Carlos Ramos foi meu professor na Faculdade de Teologia e é das grandes sumidades na parte de liturgia e homilética, né? É um grande amigo. Eu aconselho você não só pegar esse livro dele, né? Esse livro, como outros livros também. Esse aqui é pela Editel, a faculdade, é editora lá da FATEL, Faculdade de Teologia de São Bernardo do Campo, faculdade que eu fiz, né? E ele é muito bom, ele trabalha esse assunto, né? Ele vem trazendo no campo, né, do culto e liturgia, e ele coloca o seguinte, ó. Segundo Nelson Kist, o culto é o encontro celebrativo entre Deus e o seu povo, e a liturgia é o que acontece nesse encontro. Ponto, acabou. É isso aí. Só que o culto, ele é esse todo, né? Esse todo que acontece durante a celebração, né? Que é a celebração de Deus com o seu povo. E aí, quem é mais importante nesse interim? Quem é mais importante nesse momento de culto? Não existe o mais, o menos. Existem as pessoas que estão trabalhando na liturgia e as pessoas que participam do culto, né? As demais pessoas. E aí no culto são todos eles. Pronto. Quem presta serviço e quem está ali. Então, quando a gente fala sobre o culto, todos estão participando. Ah, mas o pessoal do altar, eles estão ali junto com o pastor. Querido, tem certeza? Vamos lá. Porque o pastor, ele tem não só a carga do culto, como ele tem toda uma administração da igreja. E aí já começa a mudar um pouco o cenário aqui. Uma vez que o culto ele é participativo por todos, o meu lugar ali não é como músico, até porque eu como músico, eu faço parte desse inteirinho. Existe o culto sem música? Sim. Existe o culto sem os músicos? Também. Existe o culto sem o pastor? Aí a gente já começa a ter alguns problemas de quem vai trazer a palavra. Porém, tem algumas igrejas que tem sem pastor, né? Tem igrejas, a igreja cristã do Brasil, a igreja cristã não tem pastores, eles têm uma outra forma, eu não vou entrar no assunto, mas eles têm outra forma de trabalhar que não tem a figura do pastor diretamente lá, e não usam nem essa nomenclatura pastor. Então, o culto acontece sem essas figuras, né? Só que o pastor não está ali na igreja só por causa do culto. O trabalho do pastor, ele é muito maior, muito maior. Eu digo que acho que 5% é o altar, né? Os outros 95% é fora do altar e quem dirá fora da igreja. Então, assim, a grande questão remunerada aqui não é porque quer um músico dentro da igreja. Até porque se o músico está dentro da igreja e ele for remunerado, não é para tocar. Isso aqui não é show, né? Aqui o palco da igreja não é um palco onde as pessoas vão lá para ver o músico ou ver o pastor. A gente não está trabalhando aqui uma performance artística. Cabe no culto? Sim, a arte ou a liturgia, por exemplo, ela é sim uma arte. É muito bom você participar dela. Porém, as pessoas não estão indo lá para te ver, elas estão indo lá para adorar a Deus. Elas estão indo celebrar a Deus. Quando a gente pensa dessa forma, aí já começa a abrir outros campos quanto à questão de remuneração, né? O músico ele vai só por causa do culto ou ele tem outras atribuições? O pastor vai só por causa do culto? Será? Né? Então deixa seus comentários aqui para você nos falar aí um pouco mais o que você acha sobre esse assunto. Só dê uma abertura. Deus abençoe a tua vida, um grande abraço, por favor, curte aí e se inscreva no canal.